Morte, a guerra final. Introdução. No primeiro episódio, vimos que a morte tem reinado implacavelmente. Não poupou ninguém no decorrer da história. Vimos também que ela surgiu através da ação de nossos pais, criados perfeitos e dotados de liberdade de escolha. Agora veremos por que ela reina, qual o seu poder, como Jesus Cristo a venceu, como e quando a venceremos também. Muito obrigada por acessar o canal e participar comigo de mais um vídeo. O poder da morte. Já sabemos que esse inimigo veio à existência através do primeiro pecado praticado por nossos pais, ainda perfeitos, lá no Jardim do Éden. Desde então, sua existência tem sido alimentada exatamente pelos pecados da humanidade. Sim, o grande poder da morte é o pecado. Ela veio à existência e reina sobre todos nós por causa do mal que praticamos. Tiago 1,15. O pecado, após ter se consumado, gera a morte. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. 1 Coríntios 15, do 55 ao 56. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. A vitória de Cristo sobre a morte. Se o poder desse inimigo é o pecado, então sabemos como derrotá-lo. Só não temos condições, já que todos nós somos pecadores desde a concepção. Haja vista sermos gerados por pais que também são pecadores e nos legou essa hereditariedade. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, encarnou e se fez humano para viver uma vida santa e imaculada, para então enfrentar a morte e derrotá-la em nosso favor. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça. Hebreus 4,15. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como vencer a morte? Nós, que somos da área da ciência, entendemos como é possível vencer o mal se utilizando do poder deste próprio mal. Sim, desta forma, preparamos os antídotos para combater o veneno das víboras que mordem suas vítimas. Do próprio veneno das serpentes, preparamos anticorpos que ajudará os corpos das vítimas vencer este mal terrível e mortal. Jesus Cristo, que viveu uma vida imaculada, sem sequer ter algum pecado, quando foi pregado na cruz, incorporou em si mesmo todos nossos pecados. Com isso, precisou morrer. No entanto, como ele é santo por completo, a morte não teve e nunca terá poder sobre o Cordeiro Imaculado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo aquele que tanto assolou e assola os seres vivos nesse mundo. Quando ressurgiu, trouxe consigo o antídoto para todos nós também vencer este inimigo.
Romanos 6, 9. Pois sabemos que, uma vez que Cristo ressuscitou dos mortos, ele não pode morrer novamente. A morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Como nós venceremos a morte? Jesus Cristo venceu a morte e está vivo, assentado à direita do Pai. Tudo bem, mas e nós? Como venceremos se minha mãe morreu, meu avô morreu, irmãos morreram e, por fim, também eu morrerei? Aqui está o melhor de tudo isso. Nós também venceremos por Jesus Cristo. O poder da morte é o pecado, já falamos disso, mas também falamos que Cristo, ao morrer, ele fez isso por toda a humanidade e não por si mesmo. Logo, sua morte e seu sangue é capaz de nos livrar de todos os pecados. 1 João 1. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sim, morreremos, pois assim está determinado, já que somos pecadores. No entanto, somos pecadores redimidos, libertos do poder da morte, que é o pecado. Portanto, morreremos não em nossos pecados, já que arrependemos e cremos no sacrifício substitutivo de Cristo no Calvário. Vivemos e morremos com a esperança das palavras do Senhor. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. 1 Coríntios 15, 52. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 18. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando será a derrota final da morte? Será na consumação dos séculos, quando todos os outros inimigos já estiverem derrotados. 1 Coríntios 15, 25 e 26. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Interessante saber como a morte será derrotada por completo. Ela será derrotada exatamente por ser obrigada a fazer o oposto do que faz: devolver todos seus mortos para nunca mais ser tragada por ela. Isso se dará na ressurreição final. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida,
e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Apocalipse 20, 12 e 13. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras.